Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. A entrevistada de hoje é a professora doutora Maria Clara Padovese. Ela é professora e pesquisadora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP. Também vice-presidente da ABIH, Associação Brasileira de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. Atuou como staff da Organização Mundial da Saúde em 2019 e 2020, contribuindo na resposta às epidemias de ebola na República Democrática do Congo e da pandemia Covid-19. Faz parte do grupo de desenvolvimento de guias de recomendação para a prevenção de infecção relacionada à Covid-19 e ao ebola, junto à Organização Mundial da Saúde. Obrigada, Maria Clara, por dispor de seu tempo para dar algumas explicações sobre a Covid-19. Olá, Marta. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse assunto da Covid-19 que é tão importante. O que é a Covid-19 e onde se iniciou? Covid-19 é uma infecção viral causada pelos vírus denominados SARS-CoV-2, que tem principalmente sintomas respiratórios, mas que pode ter outros sintomas também que nós chamamos de sistêmico, ou seja, que atingem o corpo todo. E essa doença teve seus primeiros casos relatados e os primeiros surtos relatados na cidade de Wuhan, na China. O SARS-CoV-2 foi considerado no início da pandemia, no final de 2019, começo de 2020, como um novo coronavírus, ou seja, nós já tínhamos infecções por diversas espécies de coronavírus, afetando tanto humanos quanto animais, inclusive já com histórias de epidemia que atingiram vários países, com o primeiro SARS-CoV, isso foi em torno de 2003 e 2004, e posteriormente com o MERS-CoV, que é o coronavírus do Oriente Médio, que atualmente está bem localizado na Arábia Saudita. Ou seja, trata-se de um novo coronavírus, porém, de modo geral, o gênero coronavírus é bastante conhecido dos pesquisadores. Qual o grau de gravidade dessa doença em relação a outras doenças infecto-contagiosas? Com relação à gravidade da Covid-19, ela é bastante variável. Como nós costumamos dizer, o espectro dessa doença, o espectro clínico dessa doença, ela varia desde uma condição assintomática, ou seja, não tem sintoma nenhum, a pessoa porta o vírus, mas não tem sintoma, até a letalidade, a pessoa pode vir a falecer em função da doença e das suas complicações. Quando ela é comparada com outras doenças infecciosas, ela está intermediária em relação a isso, ou seja, ela não é a doença mais letal quanto comparado com outras doenças infecciosas, mas também ela não é uma doença banal, ou seja, ela pode sim evoluir a óbito e isso precisa ser considerado. O que causou essa pandemia, o fato de estar preocupando todo mundo, é que além de ela ter uma letalidade associada, no momento em que esse novo coronavírus surgiu, toda a humanidade estava suscetível, porque ninguém havia tido contato com essa modificação desse vírus do SARS-CoV-2.
e por isso todos estavam suscetíveis e ela se disseminou. No entanto, quando a gente compara com outros coronavírus, e o exemplo que eu dei há poucos minutos atrás, que foi o coronavírus do Oriente Médio, ela tem uma menor letalidade. O coronavírus do Oriente Médio é muito mais letal e as razões exatamente porque ele fica mais restrito ali no Oriente Médio ainda não são exatamente conhecidas. Talvez seja relacionado à transmissibilidade que varia entre essas diferentes espécies de coronavírus. Existem muitas teorias a respeito do surgimento da Covid-19. Qual a teoria mais plausível? De fato, existem muitas teorias, porém a mais plausível é que o SARS-CoV-2 ele se derivou do primeiro SARS-CoV e ambos têm origem animal, ou seja, a Covid-19 é também incluída entre as doenças que são chamadas de zoonoses, que são aquelas doenças que se relacionam de transmissão entre humanos e animais. Como nós sabemos, o SARS-CoV, tanto o primeiro quanto agora o segundo, como também o MERS-CoV, eles são encontrados em morcegos, mas é pouco provável que o homem tenha adquirido diretamente do morcego, então provavelmente tem aí um hospedeiro intermediário que nós ainda não temos certeza qual é. No caso do primeiro SARS-CoV, esse hospedeiro intermediário foi considerado um animal chamado civeta, que é um tipo de um gato que é considerado uma iguaria na região asiática e que pode ter sido infectado por morcegos e depois, pela alimentação, foi transferido para seres humanos. No caso do MERS-CoV da Arábia Saudita, temos aí o envolvimento de camelos, de leite de camelos, ou seja, o camelo talvez seja um hospedeiro intermediário. Já no SARS-CoV-2 ainda não se sabe exatamente qual seja esse hospedeiro intermediário. Existem teorias que entendem e que várias doenças infecciosas passam por um processo evolucionário que tecnicamente é chamado no inglês de spillover, né? Ou seja, é um salto interespécies. Isso acontece naturalmente pela evolução dos micro-organismos e esse spillover, ele não aconteceu só com o SARS-CoV-2 e nesse caso é um fenômeno que passou a ser mais conhecido da comunidade em geral, mas é um fenômeno bastante conhecido dos pesquisadores e tem muito a ver com as modificações ambientais, especialmente com a invasão dos homens nas florestas e, enfim, essa interface entre seres humanos e animais selvagens, porque na medida que a gente tem mais esse contato com os animais selvagens, espécies que estavam até então restritas ao ambiente selvagem podem migrar para a área urbana. Esse fenômeno também está relacionado com o desmatamento e que traz espécies animais em busca de alimento para as zonas urbanas, como também está relacionado com a pobreza que leva os seres humanos a buscar alimentos em florestas, em outros lugares, pela falta de possibilidade de adquirir alimentos adequadamente processados. Então, esse salto interespécies acontece naturalmente. Claro que podemos minimizar o salto interespécies para evitar esse tipo de fenômeno, principalmente evitando o desmatamento, evitando o consumo de alimento que não esteja adequadamente processado. Enfim, existem algumas recomendações, eu não poderia citar todas elas aqui agora, no sentido de preservar essa migração de um ambiente, que é o ambiente selvagem, para o ambiente urbano e vice-versa. A Organização Mundial da Saúde demorou para decretar a pandemia? Com relação a essa questão da decretação da pandemia pela OMS, acho que é uma oportunidade para explicar um pouco como funciona a resposta a eventos de interesse para a saúde pública.
Primeiramente, a OMS ela não manda nos países, né? É uma ação cooperada entre países e os países elas assinam acordos com a OMS. Entre eles, o mais importante com relação a epidemias é o Regulamento Sanitário Internacional. É esse regulamento que determina como vão ser as ações durante os eventos de interesse para a saúde pública. E esse Regulamento Sanitário Internacional, que a gente chama de RSI, ele tem orientações sobre como os países devem proceder, quais são os tipos de doenças ou de agravos que eles devem reportar para a OMS, porque cada país tem que ter o seu próprio sistema de vigilância. Então, não tem como a OMS tomar decisões que não seja de forma cooperada com os países. Assim sendo, nesse RSI já estão previstas quais são as doenças que os países têm que reportar para a OMS, inclusive tem claramente definido quando tem uma doença que é desconhecida e que é de notificação, que nós chamamos notificação internacional, e que o país tem 24 horas para notificar a OMS. Então, isso tudo é definido por esse RSI. Esse RSI também define que nível de preparação cada país tem que ter. E o Brasil até que estava bastante avançado nesse nível de preparação. O que significa nível de preparação? É a capacidade de identificar doenças novas ou identificar surtos rapidamente, reportar e tomar ações imediatas para o controle desses surtos. Isso vai ser muito importante com doenças novas que ainda não se conhece bem o modo de transmissão, porque quanto mais rápido tomar ações, melhor vai ser o controle. Então, a ação para decretar uma pandemia não é uma ação isolada que a OMS faz sozinha, só o diretor da OMS. Ela consulta as informações obtidas com os Estados-membros, ela faz uma reunião oficial com especialistas e quem tiver interesse pode consultar. Foram feitas várias reuniões oficiais para examinar as informações. E quando então se conclui que há necessidade de decretar essa pandemia, isso é feito. Mas eu volto a dizer, isso em tese não deveria afetar a capacidade dos países de responder à epidemia, porque se os países estivessem implementando o Regulamento Sanitário Internacional, eles já teriam toda a capacidade de preparação. É claro que há um limite, especialmente quando se trata de um agente novo, um causador de doença que ainda não era conhecido, porque nesse caso não vamos ter vacina e talvez não se conheça exatamente o modo de transmissão, mas existem uma série de ações que são definidas naquilo que nós chamamos de plano de contingência, que todos os países deveriam ter, inclusive o Brasil sempre teve um plano de contingência, infelizmente ele não executou o plano de contingência a contento e isso pode ter influenciado na resposta brasileira. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. A entrevistada de hoje é a professora doutora Maria Clara Padovese, que é professora e pesquisadora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP. No começo da disseminação da doença, o uso de máscaras não era consenso entre especialistas. Por quê? De fato, o uso de máscara, ele é controverso, ele continua um tanto controverso ainda por falta de evidências científicas e essa é uma das razões que fez com que se demorasse a adotar as máscaras. Então, primeiro é preciso explicar quais são as finalidades de máscara. As máscaras, elas têm dois tipos de finalidades principais. O primeiro deles é aquilo que a gente chama de controle da fonte, ou seja, é o indivíduo que está infectado que vai usar a máscara para evitar que ele transmita para outro. A segunda finalidade é a prevenção da aquisição de doença por um indivíduo são. E nesse caso, a prevenção de doença vai ser, por exemplo, o profissional de saúde que está cuidando de um indivíduo infectado que vai precisar usar uma máscara para prevenir que ele adquira a doença. Normalmente já se conhecia essas duas finalidades e os tipos de máscaras indicados eram ligeiramente diferentes. E isso é uma coisa que já se praticava para outras doenças respiratórias. Isso dito, nós sabemos que as
das razões pelas quais houve uma demora para entender a importância da máscara nesse processo é que não havia uma evidência clara de que se todos usassem máscara, isso seria beneficial para conter a epidemia. Segundo, no início da pandemia principalmente, não havia nenhuma evidência de que pessoas sem sintomas pudessem estar transmitindo a doença. Então, não era possível a gente fazer qualquer tipo de indicação de uso de máscara para controle de fonte quando não se tinha ideia de que pessoas assintomáticas pudessem transmitir. E ainda até hoje se sabe que as pessoas que têm sintomas transmitem muito mais do que as que não têm sintomas. Além disso, os riscos que se pensava no momento era que se recomendasse, sem ter uma evidência científica, que todo mundo usasse máscara, poderia ter uma corrida das pessoas para comprar máscara cirúrgica e aí faltaria máscara cirúrgica para os profissionais de saúde. Então é preciso ter um balanço também, e isso foi ponderado na época, inclusive no começo da pandemia isso foi um problema porque havia roubo de indivíduos da comunidade que roubavam as máscaras dos hospitais e aí faltava máscara para os profissionais de saúde, que eram definitivamente indivíduos que estavam mais expostos e continua isso até hoje. E por fim também se pensou muito que havia um risco de que as pessoas começassem a usar máscaras e negligenciassem outras medidas que são super importantes, como por exemplo a higiene das mãos, o distanciamento físico, ou seja, o uso das máscaras ele não é uma coisa isolada e definitiva, ele tem que estar combinado com essas outras medidas para poder ser efetivo. Então até eu aproveito um pouco a oportunidade para destacar quem estiver ouvindo essa nossa conversa, que é muito importante a pessoa usar a máscara, ela coloca a máscara no rosto e ela não deve ficar tocando toda hora a máscara, ajustando a máscara toda hora, porque ela pode estar levando, sem querer, a contaminação para a face dela e aí ela vai se contaminar. Então assim, coloca a máscara, ajusta a máscara bem ajustadinha, principalmente para evitar que saia respingo pelas laterais e não mexe mais na máscara. Se você for mexer na máscara, for ajustar, tem que fazer a higiene das mãos antes. Outra coisa que eu quero aproveitar para orientar é que muitas pessoas estão usando aquela máscara do tipo PFF2 com válvula. Esse tipo de máscara não é indicado, porque a válvula é uma válvula exalatória. Ela foi criada para uma outra finalidade, ela foi criada para quem trabalha com produto químico, mas não para a transmissão de doença. Então, a pessoa que estiver usando uma PFF2 com válvula, ela pode até estar se protegendo, mas se ela estiver transmitindo o SARS-CoV-2, ele vai sair por aquela válvula. Então, a válvula não é indicada para essa finalidade. Por que muitos médicos indicavam medicações que se comprovaram ineficazes? Infelizmente, a politização exacerbada que tem acontecido nessa epidemia gerou um comportamento errático de muitas pessoas e os médicos também não escaparam dessa situação. Não sei se vocês sabem, mas pela legislação, nenhum médico pode prescrever medicação que nós chamamos na condição off-label, ou seja, fora do que está prescrito na bula. Isso não é permitido, mesmo que alguém cite que tomou o medicamento e funcionou bem, ter funcionado individualmente para uma pessoa, ou até mesmo 2 ou 3, não é evidência científica. Existem estudos para se determinar a eficácia de um medicamento. Então, quando um médico vai prescrever um medicamento que não está da forma como consta na bula, que é o que o medicamento foi testado cientificamente, ele só pode fazer isso na condição de pesquisa. E para fazer pesquisa, tem 2 requisitos fundamentais, além, é claro, de um projeto bem desenhado. Primeiramente, ele tem que ter o consentimento de um comitê de ética em pesquisa. Sem isso, ele não pode nem começar a coletar os dados ou administrar o medicamento. E segundo, o paciente tem que ser informado que ele faz parte de pesquisa. Então, é muito importante, não se pode usar o medicamento fora daquilo que está indicado na bula do medicamento. Hoje, após muito estudo, sabe-se várias coisas sobre o vírus. O que falta ainda saber?
Nossa, ainda falta bastante coisa para saber. Ainda se sabe muito pouco exatamente quais são as medidas que são individualmente efetivas, como a gente conversou há pouco sobre a questão de máscaras. É muito difícil ter um estudo definitivo, porque em geral essas medidas são usadas em combinação. Então se usa máscara, distanciamento social, higiene das mãos. É difícil entender qual que é a proporção que cada uma dessas medidas tem, ou se elas devem ser usadas em conjunto, que é o que parece até o momento. Não se sabe também ainda exatamente qual que é o papel do ambiente na transmissão dessa doença. Então, objetos, superfícies contaminadas, no começo se achava que era muito importante, hoje não se acha que é tão importante mais. Também não sabemos ainda porque os resultados de vacina muitas vezes são muito variáveis entre indivíduos, exatamente quais são os fatores que interferem nesses resultados e por que alguns desenvolvem a doença mais severa, outros não, quais são as terapêuticas eficazes. Enfim, ainda tem bastante coisa a esclarecer sobre essa doença, mas certamente nós avançamos muito já desde o começo da epidemia. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. A entrevistada de hoje é a professora doutora Maria Clara Padovese, que é professora e pesquisadora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP. As vacinas contra a Covid-19 são diversas. Cada uma cobre de diferente maneira? São eficazes mesmo se numa mesma família cada pessoa receber de procedência diferente? As vacinas que estão disponíveis hoje para prevenir a Covid-19 são bastante diferentes na forma como elas são desenvolvidas e isso está relacionado em parte com o resultado que elas têm. Então, realmente, a gente ainda precisa aprender mais sobre as vacinas, mas, de modo geral, elas são bastante eficazes na contenção da epidemia, sempre pensando que o benefício individual é importante, mas o benefício coletivo é o mais importante. E nessa sua pergunta, se ela vai ser eficaz mesmo quando pessoas da mesma família tomam vacinas de tipo diferente, sim, porque a ideia é quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais vai ser eficaz a ação da vacina, independente do tipo de vacina. Então vamos pensar aqui um pouco juntos. Quanto mais pessoas tomarem a vacina, menos a gente vai ter pessoas com a forma grave, então vai ter um número menor de pessoas transmitindo a doença e tendo um menor número de pessoas transmitindo a doença, nós vamos também minimizar a ocorrência dessas variantes, porque o vírus do SARS-CoV-2, como outros vírus, ele vai tendo mutações ao longo do tempo. Isso também não é nenhuma novidade científica, isso acontece. A ocorrência dessas mutações, ela é um fenômeno também natural. Então, a vacinação também tem esse impacto positivo em minimizar o fenômeno das mutações, no sentido de que ela reduz o número de casos graves e, portanto, as transmissões. Por que existe uma porcentagem de rejeição de receber a vacina em vários países? A rejeição a vacinas ou o atraso em tomar a decisão de ir vacinar é chamado tecnicamente de hesitação vacinal. A hesitação vacinal é um fenômeno que vem acontecendo e num certo crescente e ela se iniciou de maneira importante na década de 80, 90, a partir de uma pesquisa que depois se descobriu que era uma pesquisa fraudada que associou a vacina de sarampo com o autismo, que é uma coisa que não tem nenhuma evidência científica. Mas, por motivos desconhecidos, essa informação se disseminou de maneira importante no mundo e há grupos que foram criados que são o que a gente chama de antivacinas. E eles vêm propalando aí a questão de não se vacinar e não é só referente às vacinas agora para a Covid-19. Já vem fazendo essa campanha anti-vacina já há algum tempo.
Agora, com relação às razões pelas quais as pessoas têm hesitação vacinal, são variadas, são razões políticas, religiosas, falta de conhecimento, eventualmente até medo da agulha, medo de tomar injeção. Existem muitas dessas razões. O que acontece é que, inclusive, essa hesitação vacinal, ela varia, ela pode ser diferente, tem gente que hesita a questão da vacina para todas as vacinas, outras especificamente contra certas vacinas. Então é um fenômeno bastante complexo que precisa ser combatido, porque a vacinação, ela tem se mostrado efetiva, ela tem se mostrado como um mecanismo importante de controle de doenças e um grande ganho para a saúde pública. As pessoas hoje elas não têm muita noção de como a gente evoluiu, tanto é que a gente conseguiu erradicar a varíola, que era um mal muito severo e que matou muitas pessoas no passado. Mas, infelizmente, os benefícios da vacina às vezes são ofuscados por informações equivocadas e as pessoas mergulham muitas vezes nessas informações equivocadas sem confirmar essas informações com pessoas que são de fonte segura. Então eu aproveito, já que nós estamos falando dessa questão de fonte segura, é que durante a epidemia começou a surgir uma profusão de indivíduos opinando no YouTube, nas redes sociais. São indivíduos que não são especialistas na área, às vezes são até artistas de televisão, de cinema, e que se propõem a fazer recomendações e preconizar medidas para controle de doenças. Isso é uma coisa completamente descabida. Eu acho que a gente precisa fazer um apelo para as pessoas para que elas consultem fontes confiáveis e não ficar atento aí a pessoas que não são profissionais da área, que não são experts da área. Mesmo dentre os profissionais de saúde e profissionais da área de biologia, nós vamos ter diversas especialidades. Então, um indivíduo que tem uma grande capacidade, especialidade em ortopedia, em câncer, não necessariamente ele é um especialista em controle de doenças infecciosas. Então, também isso precisa ficar claro para as pessoas. Temos especialistas em doenças infecciosas, em saúde pública, em microbiologia, em virologia. Esses indivíduos vão ter os seus nichos de conhecimento. Ainda assim, não existe uma única especialidade que saiba de tudo. É por isso que a gente precisa trabalhar de maneira cooperada. Então, mesmo muitas vezes um virologista, ele entende bastante do vírus, mas ele não é um grande conhecedor da área de medidas em saúde pública. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Eu agradeço à professora doutora Maria Clara Padovese aqui no Multidom, que nos deu excelentes e importantes explicações sobre Covid-19. Ela é professora e pesquisadora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP. Muito obrigada, Maria Clara. Bom, Marta, então eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar algumas ideias e estou à disposição, se for necessário, numa próxima oportunidade. Até breve. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.